Bem, boa tarde a todos aí em Portugal, bom dia aos que acompanham no Brasil. Então, agradeço a oportunidade de fazer essa aula aberta, a professora Ana, que organizou, a professora Cláudia, que é a minha orientadora, né? E o projeto se chama Análise da Efetividade do Uso de Tecnologias Digitais, Monitoramento e Avaliação da Tuberculose. A nossa agenda ela vai passar pelos seguintes tópicos: quem somos, onde estamos, nosso contexto da nossa pesquisa, uma breve revisão da literatura, as hipóteses da pesquisa, a metodologia que foi utilizada, que está sendo utilizada, os nossos resultados, as nossas conclusões, parciais ainda, né? Os próximos passos, a nossa equipe, as referências, e depois a gente vai abrir para dúvidas e discussão. Então, quem somos nós? Então, nós estamos aqui na Fiocruz, né, que eu sou funcionário da Fiocruz, uma fundação ligada ao Ministério da Saúde, que ela está presente em 10 estados, com 16 unidades técnicas científicas para o ensino e a pesquisa na área de saúde. A minha instituição é a ENSP, que é a maior instituição de ensino e pesquisa de saúde pública no Brasil, e tem vários departamentos. Eu estou no departamento do Centro de Saúde, que se dedica ao atendimento à atenção da saúde primária. Então, é o único local na Fiocruz que faz um atendimento na saúde primária. E lá você tem a coordenação de pesquisa, ensino e cuidado, onde eu coordeno a área de pesquisa. E se vocês quiserem mais informações, nós temos aqui os links aí do lado esquerdo, né, da Fiocruz, da ENSP, e aqui do Departamento do Centro de Saúde. Então, como eu falei que nós temos aí 3 áreas aí no Centro de Saúde, né, cuidado, ensino e pesquisa, vamos começar ali pelo cuidado, onde vocês veem uma foto ali do lado esquerdo, onde nós temos ali os atendimentos presenciais, que ocorrem ali todos os dias, das pessoas que são atendidas ali pelo SUS, porque nós somos ali do Sistema Único de Saúde, ligados à atenção primária. Esses atendimentos eles se fazem de forma presencial, mas também ocorrem em domicílio, através dos agentes de saúde. Na área de ensino, nós temos uma residência médica, residência multiprofissional, nós temos mestrado profissional, nós temos curso EAD, muitos deles em parceria com a Escola Nacional de Saúde. Então, vocês veem na foto que a própria residente também atende, né? Uma residente médica atendendo no centro de saúde. Temos também profissionais aí de assistência social, dentistas, então, também na área de multiprofissional. E na área de ensino, eu também atuo um pouco na área de ensino, através da oficina de telesaúde para a comunidade, onde aqui eu fiz, inclusive, uma oficina em que nós falamos da tuberculose junto com a doutora Valéria, que é lá do INE, uma parceria que nós fizemos. E na área de pesquisa, aí vocês veem a foto aí da nossa sala, com algumas pesquisadoras, que vocês também podem ver aí no link aí mais detalhes. Nós temos ali 10 pesquisadores que desenvolvem pesquisas na área de saúde, e eu tenho um foco na área de saúde digital ou tecnologia em saúde, e maiores detalhes também vocês podem ver nesse site, aí que é tecnologiaemsaude.wordpress.com, tá? E onde nós estamos? Nós estamos vendo uma foto aí da comunidade de Manguinhos. Ali do lado direito ali da rua está a Fiocruz, onde você vê uma antena ali de energia. Do lado esquerdo você vê um trem, e do lado um pouquinho mais à esquerda você vê a comunidade de Manguinhos, que tem 40 mil pessoas em condição de vulnerabilidade social, com baixo IDH, né? Aquele IDH da ONU é baixíssimo, e com altas taxas de tuberculose. E como nós estamos no tempo na pesquisa? Nós iniciamos, então, em julho, né? Vocês veem ali, o F1 é a fase 1 da pesquisa, que nós começamos, então, uma reunião com grupos focais na área de saúde, ou seja, na primeira fase, a gente atuou com os profissionais de saúde, e para saber como funciona a tuberculose, nós construímos uma jornada com usuários,
e começamos a criar um protótipo da tuberculose, né? Ou seja, da utilização pelos profissionais de saúde pelo aplicativo com a tuberculose. Depois, agora em fevereiro, eu vim aqui para Portugal, nós estamos então fazendo análise dos dados, reuniões de pesquisa e seminários e artigos para analisar todo o que nós fizemos em campo, para partir então para as próximas fases, que são os próximos passos que eu escrevo ali um pouco mais adiante, que vai acontecer em julho, né? E qual o contexto da nossa pesquisa? Nós estamos vindo aí de uma pandemia, né? Então nós estamos aí numa pós-pandemia que durou praticamente 3 anos. A pandemia ainda continua, né? Que começou em março de 2020, mas que teve alto impacto nos serviços de saúde do mundo, não só nos serviços de saúde, como na economia também. Então, começou na China e se espalhou para todo o mundo rapidamente, né? E já logo no início da pandemia, nós já fizemos um capítulo de livro, juntamente com a Zumira e com o Jorge, em que nós já falávamos da situação, tanto da Covid, quanto também da tecnologia em saúde, como aquilo era importante para a Covid e para a saúde. Porque já naquela época, a Coreia, a China, já utilizava a tecnologia de uma maneira bem favorável, aí fazendo rastreamento de casos da Covid. Depois, então, logo em seguida, em julho, mais ou menos, de 2020, a Fiocruz abre diversos editais de pesquisa, e através desse programa Inova Fiocruz, e nós recebemos um incentivo para desenvolver o aplicativo InfoSaúde em julho, né? Começamos o desenvolvimento. Quando chegou mais ou menos 6 meses depois, a gente já começou a utilizar esse aplicativo lá no centro de saúde, que vocês podem ver essa foto do lado esquerdo. Foi feito esse atendimento em tendas, né? E essas tendas, elas foram armadas do lado de fora exatamente para evitar a contaminação. O aplicativo ele funcionou também um pouco porque o atendimento em papel também transmitia Covid através do papel de um profissional de saúde para outro. Depois, logo em seguida, nós começamos a utilizar o aplicativo para testagem de Covid na Baixada do Fluminense. Lá nós chegamos a cadastrar mais de 1.500 pessoas e, posteriormente, nós fizemos também um projeto de vigilância para os Centros Integrados de Vigilância em Saúde, que atualmente está em teste no CIEV, no Centro de Saúde lá de Corumbá. E nós escrevemos 2 artigos sobre o aplicativo e essa utilização. E nós mostramos também as vantagens, não só da utilização do aplicativo para a Covid, como também para a própria organização da saúde, porque, na época, já o sistema utilizado no SUS, que é o ESUS, já não dava conta para as informações de Covid que eram necessárias. Nesse contexto também, já de pós-pandemia, a Organização Mundial de Saúde, em 2022, ela gerou um relatório de tuberculose em que alerta que a tuberculose é uma doença doença infectocontagiosa que mais mata no mundo depois da Covid. A Covid ganhou, mas ela mata mais do que a AIDS, né? Então, é uma doença e que não se consegue terminar não só no Brasil quanto no mundo. Depois, o Ministério da Saúde do Brasil lançou um plano 2021 a 25 para terminar Brasil livre de tuberculose, onde colocou algumas metas para terminar a tuberculose no Brasil. Mas, apesar disso, o jornal o Globo, em agosto de 2022, agora bem recente, né, no final do ano passado, colocou uma reportagem que é preocupante, né, em que bota que a tuberculose voltou a crescer e que a tuberculose, na verdade, ela aumentou na Covid. Por quê? Porque os pacientes que estavam com tuberculose pararam de ir no centro de saúde, pararam de usar muitas vezes os medicamentos, e com isso ocorre também a resistência aos medicamentos, porque se o
o doente abandona o tratamento, aquilo se torna multiresistente e fica mais difícil contornar, então, essa doença. E aí, a gente começou, então, logo na nossa investigação em julho, a gente levantou logo os dados, ou seja, como é que estavam os dados em Manguinhos, né? A gente viu que os dados estavam bem ruins, que a taxa de abandono, 24%, isso significa, se 100 pessoas começaram a fazer o tratamento, 24 foram embora, 24 pararam de se tratar. Desses 100, só 53 conseguiram a cura, ou seja, 47 não conseguiram se curar. Tá? Só para você ter ideia como esse número está ruim, a meta do Ministério da Saúde é uma taxa de abandono menor que 5%. E a taxa de cura ela tem que ser maior que 80%. A gente fez essa média nos últimos 5 anos, né? Então a gente não teve um viés assim de ver uma coisa assim imediata, né? Então a gente viu que na média a coisa já estava bem ruim já há alguns anos, né? Nós temos aqui nas referências um trabalho aqui de pesquisa dos próprios pesquisadores do grupo do Centro de Saúde, inclusive a Mônica, que está aqui assistindo, que já alertavam o problema da tuberculose lá em 2015 e publicaram esse artigo em 2017. Tá? Então, eles já tinham feito assim, um trabalho ali de conscientização, tiveram algum resultado, mas, pelo visto, esse trabalho, essa conscientização não deu um resultado permanente, ou seja, a coisa voltou a ficar ruim, tá? Então, na revisão de literatura que nós fizemos, tem alguns artigos que eu já mencionei aqui, que são os meus, né, que eu falo daquilo que aconteceu com o aplicativo para Covid. Depois, aqui embaixo também, com os dados de Covid, nós fizemos uma análise que tivemos 14 mil casos de Covid, então, ali em Manguinhos, ali no centro de saúde, que nós fizemos uma análise dos sintomas, e a partir disso a gente fez até uma publicação na Nature, que foi uma publicação bem importante, e vocês podem pegar mais detalhes nesses links que eu deixei aí do lado esquerdo. Além disso, também nós fizemos trabalho de literacia, tanto com os residentes, quanto com os profissionais de saúde, juntamente com os pacientes, ou seja, os usuários lá falando de Covid, e isso deu um resultado bem interessante, porque muitos deles começaram a entender por que a necessidade de usar máscara, por que a necessidade de usar álcool gel, por que a necessidade de ter afastamento, né? Então, deu um resultado bem interessante. E, além disso, para a revisão de literatura, nós utilizamos, então, a metodologia Design Thinking, né? E para isso fizemos uma revisão de literatura que vocês estão vendo aí. Fizemos também uma revisão da literatura para aplicativos na saúde para a tuberculose e verificamos que em outros países, em outras publicações, aparecem realmente casos bem interessantes ou casos de sucesso para a utilização de tuberculose, ou seja, aplicativo para tuberculose. E também fizemos uma revisão da literatura para a própria tuberculose, né? Para fazer essa análise que nós fizemos dos dados, né? Então, nós temos essas publicações que, inclusive, já falamos anteriormente. Tá? E qual é a nossa hipótese da pesquisa? É que as tecnologias digitais podem auxiliar no controle da tuberculose, melhorando os processos e aumentando a adesão dos pacientes ao tratamento e diminuindo aquela taxa de abandono e aumentando a taxa de cura. Então, a gente acredita que os aplicativos e as tecnologias digitais, não só o aplicativo, como a própria teleeducação, ela pode melhorar isso. Tá? E usamos como referência os próprios resultados que nós tivemos com o aplicativo durante a Covid e outros que nós já citamos anteriormente. Então, essa que é a nossa hipótese da pesquisa. E, a partir de então, a gente utilizando essa metodologia, que é uma metodologia qualitativa exploratória, com um grupo focal de usuários e profissionais de saúde, do centro de saúde, nessa primeira fase. Na segunda fase, vocês vão ver que a gente vai explorar também um pouco mais os pacientes. Esses profissionais de saúde, como ele é um grupo focal de tuberculose,
é especialmente o grupo do cuidado, o grupo do laboratório, da farmácia e da vigilância. Entenda que cuidado como as pessoas que fazem aquele primeiro atendimento, né, são os médicos e enfermeiros que fazem o primeiro atendimento. Laboratório é o laboratório que faz a testagem, que faz o exame. A farmácia é o que dá o medicamento e a vigilância é que faz o controle da vigilância de saúde. Para isso, nós fizemos reuniões quinzenais, com entrevistas semi-estruturadas, e para fazer uma análise desses dados e para todo esse processo, nós utilizamos o Design Thinking, em que, primeiro, para saber a situação atual, ou as-is situation, nós identificamos primeiro os personas, identificamos o user journey e depois construímos o service blueprint. E depois, para fazer o protótipo do aplicativo, a gente seguiu o ciclo de problemas, ideias e protótipos com as referências que eu já citei de metodologia para essa área. E quais foram os resultados, né? Então, quando a gente vê então os personas, nós são os grupos aquele grupo focal que eu falei da saúde, né? Nós identificamos logo que nós temos então no cuidado nós temos 3 pessoas, quer dizer, 3 personas, né? Que não são 3 pessoas, são 3 grupos específicos, né? Nós temos o médico da Fiocruz, um médico da saúde da família, entenda ali, cuidado, sempre a pessoa que está ali na linha de frente, né? O médico da Fiocruz, ele tem uma característica específica, diferente do médico da saúde da família. Por que isso? Porque o médico da Fiocruz, ele é um médico efetivo, ele é contratado, tá? Então, ele procura fazer o atendimento, o objetivo dele é fazer um atendimento com mais qualidade. Já o da saúde da família, ele está trabalhando para o município, ele está trabalhando para a OS, ele quer fazer mais produtividade, então ele quer fazer uma quantidade maior, porque a OS ela ganha por quantidade. Então, aí a gente vê uma lógica aí diferente. E aí, questão também um pouco mais profissional, é que o médico da Fiocruz ele só atende em papel, ele não tem uma literacia digital, a literacia digital dele é 0, né? Ele só atende em papel e ele tem um sentimento, então, até negativo dessa questão do aplicativo. Por quê? Porque ele não é feito essas questões digitais, ele não gosta dessa parte digital, sabe? Já o médico da família, em geral, são pessoas mais novas, já utilizam o prontuário eletrônico, mas ele se torna um pouco neutro porque ele está preocupado um pouco mais com a produtividade. Temos ali, então, em terceiro, a pessoa que faz um controle de tuberculose ali, que é uma enfermeira, que ela, na verdade, ela é do cuidado, mas ela não trabalha na linha de frente, tá? Ela trabalha vendo o controle da tuberculose em si. Por quê? Porque ela faz os relatórios de tuberculose para o município, tá? Ela tem uma atitude bem positiva, ela junta os dados todos que ela tem ali em planilhas, tá? Ela tem uma atitude muito positiva, por quê? Porque ela tem muita dificuldade de juntar todas essas informações, todos esses dados, né? Então, se o aplicativo puder fazer isso para ela, vai ser ótimo para ela, porque ela leva mais ou menos um mês para juntar esses dados todos. Vocês vão ver que a quantidade de dados é muito grande e que isso está assim, espalhado assim, por vários sistemas, por várias planilhas, né? Tem uma pessoa da farmácia, que é aquele que dá o medicamento, ela tem uma atitude positiva, ela também tem uma planilha que ela usa só da farmácia, ela não consegue prever muito bem a quantidade de medicamentos que ela precisa em estoque, porque aquela quantidade é muito variável, né? E ela tem uma avaliação positiva, porque se o aplicativo substituir a planilha dela, é interessante para ela, né? Tem depois uma pessoa do laboratório que trabalha ali para fornecer ali o exame para os pacientes, né? Boa parte desse exame é o exame de escarro, né? Que vocês conhecem aí da tuberculose. Também tem dificuldade de saber ao certo o insumo, vai fazendo mais ou menos pela média, mas ele tem um aplicativo próprio, que é o GAL, que é um sistema usado na saúde pública do Brasil, que é um sistema exclusivo laboratorial.
E, por fim, tem uma pessoa da vigilância que também não verifica muita vantagem, mas ela, assim, neutra, porque ela utiliza um outro sistema, que é o SINAM, que é o sistema de notificação compulsória. Então, essa equipe ela é totalmente focada nisso. Mas, para saber as pessoas que precisam, ou seja, essa notificação, ela tem que ver muitas informações, ela tem que acessar o GAL, ela tem que acessar prontuário eletrônico, então ela tem que ver muita coisa. Então, se tivesse essa consolidação desses dados, seria interessante. Então, isso é uma coisa que é geral para todos esses personas, essa questão da consolidação dos dados, que é muito perdido aí por todos esses processos, né? E depois, então, a gente fez o que se chama de User Journey, ou seja, para cada persona desse, qual a jornada dele, ou seja, o que ele faz ali, e a gente dividiu ali em fases, né, de atendimento, diagnóstico, desfecho, que estão ali pintados em cores, né? E a gente viu ali o que ele faz, o que ele pensa, qual o sentimento dele, se ele tem alguma oportunidade, ideia, e o que ele vê de positivo e negativo ou neutro, nós identificamos através desses formulários e depois nós preenchemos aquelas outras planilhas que vocês viram, né? E dessa maneira a gente fez isso tanto para o pessoal do cuidado, quanto nós fizemos para os outros 6 personas que nós vimos aí já no slide anterior. E aqui o mais importante, então, que é como isso tudo funciona, né? Nós temos, então, nós temos aquelas 4 fases que eu falei anteriormente: atendimento, diagnóstico e desfecho. A gente tem as evidências, exatamente o que está acontecendo, né? Ali a jornada do usuário. Nós temos bastante coisa em backstage, quer dizer, o laboratório e a parte da vigilância, quanto à parte do controle, ela atua num backstage, ou seja, o paciente não conhece o que eles estão fazendo. E começamos ali à esquerda fazendo um atendimento médico, onde depois tem uma anamnese. Se existe uma suspeita, então, aqui nesse segundo quadro, né, uma suspeita aqui de tuberculose, é feita uma solicitação de exame. Essa solicitação de exame, o laboratório realiza o exame, emite o resultado, e a partir do resultado, então, pode-se saber se o paciente está com tuberculose ou não. Se ele tiver com tuberculose, o médico emite a receita e ele recebe o medicamento lá da farmácia. Para efeito de cadastramento, ou ele é feito em ficha em papel, se for o médico da Fiocruz, ou se for o médico da equipe da família, ele faz um cadastro disso no SUS. E se a gente vê aqui a parte aqui do backstage, a gente vê aqui no laboratório, ele realiza o exame, emite o resultado, depois ele faz um cadastro lá no sistema GAL. Já o farmacêutico, né, a equipe de farmácia, ela fornece o medicamento e preenche uma planilha dela. O pessoal da vigilância, eles fazem pesquisa em todos esses sistemas para saber quem que tem tuberculose, para fazer a notificação no SUS Notifica ou no SINAM, né, que é a mesma coisa aqui para a gente, e também preenche uma planilha de controle deles. E depois, a enfermeira de controle, né, que tem que emitir o relatório de tuberculose lá para o município, ela faz uma consulta no SUS, faz consulta no GAL, faz consulta na vigilância, se comunica com as equipes para fazer esse relatório, e ela tem uma planilha, que é uma planilha, vamos dizer, que ela resume, né, todas essas informações com os dados do paciente, né? Então, a gente viu aí, então, que o cadastro está assim, bem distribuído, essas informações estão distribuídas tanto no SUS, quanto em fichas de papel, tanto no GAL, quanto mais em 3 planilhas que são utilizadas ali, né? E então, para a gente desenvolver o aplicativo, nós fizemos, então, seguimos aquela sequência de problema, ideia e protótipo, né? Identificamos 4 problemas principais. Uma é na própria identificação dos pacientes. Importamos os 40 mil usuários pacientes do SUS para o nosso aplicativo.
e identificamos ele em grupos e subgrupos que nós vamos ver na próxima slide. Depois, nós desenvolvemos telas específicas para cada persona. Uma para tuberculose, uma para o controle da tuberculose e vigilância, outra para farmácia e outra para o laboratório. Então, vamos ver um pouquinho dessas telas, né? Primeiro, essa tela de cadastro do usuário. Então, a gente tem um print screen aí já do aplicativo. Esse cadastro estava praticamente pronto, nós não precisamos mexer em nada, né? Porque ele tem ali dados de endereço, dados de identificação, e nós temos, então, uma coluna, que é uma coluna que nós fizemos essa identificação de grupos e subgrupos de tuberculose, que eles são os mesmos grupos que eles usam nas planilhas, tá? Essa identificação a gente pegou de lá. Tem o pessoal de tuberculose que está ativo, que são pacientes diagnosticados com tuberculose que estão em tratamento ainda. Nesse levantamento que nós fizemos em janeiro, eram 44 pacientes. Tem os curados, que conseguiram sair aí, e que foram 21 pacientes. Tá? Abandono, a gente teve 8 pacientes em abandono e 4 pacientes que saíram e foram para outros locais, para outros centros de saúde. Aí vocês podem falar assim, poxa, mas se somar o total vai dar mais do que a média, mas o que acontece, na verdade, é que existe ali um movimento, tá? Porque existem novos pacientes entrando, novos pacientes saindo de curados, novos de abandono, então aquilo ali vai tendo um movimento mensal. Então, por isso que isso aí é um retrato dessa época, e que hoje já deve ter mudado, mas eles ficam mais ou menos nessa média, em torno sempre de 60 rodando, e sempre em torno de 40 ali ativos em tratamento. Aqui nós temos, então, já os formulários, um para cada persona, um para o resumo, né, que tem mais ou menos as informações. Eu só peguei só uma parte do formulário. Esses formulários eles são muito mais extensos, eles têm na faixa de 30, 40 questões. Esse é o número 2 ali, que é o resumo. Tem o 3, que é o da farmácia, que tem os dados de medicamento, quando que ele entregou o medicamento, né? Nós temos aqui do laboratório, que é esse item 4, que tem informações específicas do laboratório. E todas essas informações, quando preenchidas, elas entram no aplicativo dentro da ficha de atendimento de cada paciente, de maneira que eles ficam, então, vamos dizer, todos centralizados no aplicativo, ou seja, num aplicativo só, que é esse que a gente desenvolveu, que é o InfoSaúde. E nós, inclusive, fizemos, então, junto com os nossos, junto com as pessoas de lá, e para simular realmente isso, nós pegamos os dados que eles estavam com a planilha e nós fizemos inserções nesses questionários e fizemos ajuste neles para adaptar exatamente as planilhas a esses formulários, né? Então, a gente acredita que hoje já está bem ajustado esses formulários aqui, direcionados para cada persona, né? E qual foi a nossa conclusão, assim, de maneira parcial, agora nessa nossa fase de pesquisa, né? É que o aplicativo ele possibilitou ao usuário da saúde a consolidação dos dados, né? Aquilo que eu falei, né? Porque estava a coisa no ESUS, no SINAM, no GAL, na planilha da farmácia, a planilha de controle, fichas em papel, laboratório. Então, a gente conseguiu consolidar isso tudo num local só. E que, dessa maneira, foi possível identificar mais rapidamente e de uma maneira mais eficaz o paciente que abandona. Por quê? Porque quando ele abandona, ele fica muito mais claro que ele, por exemplo, faltou lá para pegar o medicamento na farmácia, ou faltou algum atendimento. E isso, logicamente, vai provocar uma melhoria nos processos ali de saúde entre as equipes. Mas nós verificamos também, por outro lado, que a utilização do aplicativo, né, essa vontade, né, entre aspas, de usar, vai depender de cada um, de características de cada pessoa da equipe, de cada persona realmente, né? E que os sistemas existentes, o ESUS, SINAM e GAL, não são suficientes para o controle da tuberculose. Ou seja, nós estamos trabalhando com um problema e a gente agora não está falando só
ali do SUS, não. A gente não está falando só do centro de saúde, a gente está falando de tudo, porque em todos os lugares do Brasil se trabalha a tuberculose da mesma maneira. E a gente pode garantir um pouco, né, que se no centro de saúde, que é um dos lugares mais próximos da Fiocruz e um dos melhores, vou botar assim, centros de saúde, pela proximidade ali da Fiocruz, pela proximidade ali de ser Rio de Janeiro, vocês possam imaginar como está na saúde primária lá dentro da Amazônia, lá dentro do interior, então vocês podem imaginar como pode estar, né? Bem pior. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da nossa equipe, né? Que a gente não faz nada sozinho. Os nossos pesquisadores no Brasil tem a Nádia, que é epidemiologista, tem a Mônica, que é médica pneumologista, tem a Marcela, que trabalha com a vigilância, e ela é do Centro de Saúde Hélio Fraga. Ainda pesquisadores aqui em Portugal, nós temos o Jorge, nós temos a Ana aqui, que está conosco, a Cláudia, o professor Miguel também, doutor Miguel também do IHMT, e nós temos uma equipe lá no Brasil que nos apoia, que são nossos listas, né? O João, o Bruno, o Marcelo, está conosco aí há aproximadamente 2 anos, né? Nossas referências nós já falamos, né? Os nossos próximos passos que nós estamos então aí nessa seta vermelha, nessa fase de discussões, pretendemos aí na volta do Brasil focar ainda nos grupos das equipes de saúde para a utilização do aplicativo. Mas vamos também começar a tratar com os pacientes, as oficinas, tratar também da parte de literacia com eles, né? Nós fizemos, na verdade, apenas uma oficina de tuberculose, mas nós pretendemos atuar um pouco mais forte com os pacientes também. Depois nós vamos fazer nova análise e discussão no final do ano, para depois, em 2024, ver um pouco dos demais países aí lusófonos, né, a situação para a gente ampliar um pouco a nossa pesquisa, né? Então, nós estamos aí abertos às dúvidas e às questões aí. Muito bem, muito obrigada, Joaquim. Passo a palavra à audiência. Há alguma questão? Não? Temos aqui, estou a ver aqui na mão. Cláudia, exato. Joaquim, obrigada pela apresentação. É sempre um prazer trabalhar os desafios da saúde, atenção primária no Brasil, e é algo que eu pessoalmente tenho vindo também a aprender desde que estou a colaborar com a Fiocruz, nomeadamente no início do processo, que começou com o professor Odorico. E eu vou apanhar aqui um gancho, eu estou a utilizar uma expressão daí, com aquilo que a Rosário Pinheiro disse, que eu acho que se encaixa na perfeição com aquilo que estamos a fazer, que tem a ver com a questão da complexidade da saúde, não é? Ou seja, estamos a lidar com tuberculose, que é altamente complexa, no sentido de as pessoas morrem desnecessariamente. Acho que é a expressão que eu posso traduzir assim de forma muito simplista. E a pergunta que eu te coloco é: quais são os maiores desafios que tu vês do ponto de vista da população, em especial a população mais vulnerável de Manguinhos, conseguir o quanto é eficaz a comunicação através deste aplicativo? Principalmente, então, ou seja... Não, então, a experiência de comunicação que nós tivemos assim na Covid, ela foi interessante. Ela foi interessante. Nós tínhamos ali um grupo de 20 usuários que participavam daquelas oficinas ali nossas, né? Então nós geramos vídeos e assim foi bem interessante porque a necessidade da comunicação é importante, tem que ser assim de uma maneira bem clara e bem simples, né? Bem simples e bem direta. E nós assim vimos logo isso assim no início, tá? Que a gente não pode ficar falando coisas assim muito complexas de vírus, de coisas assim. Então tem que ser direto. Olha, vocês
por exemplo, o caso de Covid, vocês precisam lavar a mão porque o vírus fica ali e você vai transmitir. Simples assim. Vocês precisam se afastar porque o vírus transmite de um para o outro. Vocês precisam usar máscara, porque a máscara evita essa transmissão do vírus, né? E a gente teve assim um resultado bom, né? Mas assim, esse resultado bom, ele é um resultado bom assim parcial, sabe? Foi bom no público que a gente conseguiu, que foi de 20. Só que se você pegar 20 perto de 4.000, perto de 40.000, a gente está com menos de 0,001, entendeu? Então, o nosso problema é assim a comunicação, às vezes, de massa, sabe? E, às vezes, para fazer a comunicação de massa, a gente precisa ter, realmente, organismos que façam organização de massa, né? Então, façam comunicação de massa. Então, quando você falou, e quando a Cláudia falou que a ministra atual que era da Fiocruz, está fazendo uma comunicação bem eficaz nos meios sociais, isso assim, é muito importante, entendeu? Porque o que a gente via na Covid era que a gente falava para 20, só que algumas pessoas do governo falavam para 100 milhões, falavam diferente, entendeu? Então, assim, aquilo ficou muito pouco perto entendeu? Então, precisa ter uma coisa muito efetiva, assim, uma comunicação muito grande, e todo mundo tem que falar a mesma língua, principalmente quando a gente fala de saúde, né? Eles achavam muito estranho o Joaquim e os profissionais da Fiocruz falarem uma coisa, e a pessoa lá do governo e outras pessoas falarem outra, sabe? Então, aquilo ali dá uma confusão, porque eles não sabem quem que eles vão acreditar, entendeu? Então, é importante esse alinhamento da comunicação e todos falarem a mesma língua, né? Principalmente o pessoal da saúde, né? Então, eu sei que existem vários vieses aí na saúde, mas, assim, uma coisa clara, uma coisa assim, que todo mundo sabe, todo mundo tem que divulgar da mesma maneira, porque não dá, né? Então, isso que é a questão, né? Quer dizer, a gente teve um resultado, mas aquilo foi, na verdade, um pingo no oceano, né? Foi um pingo no oceano. Eu tenho mais uma pergunta relativamente à outra questão da tua pesquisa, mas eu vou dar, se calhar, a palavra aqui à Rosário, porque ela deve querer fazer um comentário no encadeamento. Força, Rosário. É uma questão muito simples. Fiquei curiosa quando foi referido que os idosos doentes são logo sinalizados quando interrompem a terapêutica, não é? E o tratamento. E fiquei curiosa, qual é o passo seguinte nessa constatação, não é? Que se faz, está previsto alguma coisa, porque pronto, não é só mandar fazer, não é? Tem aqui a ver alguma coisa, um envolvimento do doente, se está aqui, está pensado. Então, Rosário, tá prevista o que se chama de busca ativa, né? Então, o paciente ele vai para o centro de saúde de uma maneira que o serviço de saúde ele está esperando o paciente. No momento que o paciente vai, uma atitude ativa, ele tem que começar a ligar para o paciente e a mandar mensagem, e até aqueles profissionais de saúde que vão na casa, eles lá no centro de saúde, é a dificuldade, primeiro, se saber se o cara abandonou mesmo ou não, porque aquilo tem que acontecer de uma maneira muito rápida. Ele não pode abandonar ele não vê o medicamento. Aí, daqui a 1 mês, 2 meses, o pessoal vê que ele não pegou. E depois vai ver se ele está em casa, mas ele não está, entendeu? Aí começa a dificuldade, aí falta gente para ir lá, aí falta gente para ligar, entendeu? E aí começa a história, sabe? Falta gente, aí começa. Porque, na verdade, um centro de saúde, ele não está tratando só daquilo. Ele está tratando daquilo, está tratando de Covid, está tratando de tuberculose, é gente de pé inchado, é mãe com filho, entendeu? Então, é fila todo dia, entendeu? E com essa fila toda, os próprios profissionais dizem que eles têm muito pouco tempo para fazer qualquer coisa, né? Na verdade, a gente vê pouco tempo até para eles participarem da pesquisa, né? Então,
eu tenho que fazer num horário específico lá da quinta-feira, que eles têm uma folga pequena lá da quinta-feira, só de tratar assunto administrativo, e muitas vezes eles não vão porque eles têm que tratar outro assunto administrativo, entendeu? Então, o negócio é o tempo ali, a quantidade de gente, a quantidade de doença é um problema sério, sabe? Eu tenho uma última pergunta, não sei se é só uma última pergunta. Aqui, depois de teres feito aquele levantamento dos vários perfis dos profissionais de saúde que estão a atuar no aplicativo e também de perceber a jornada deles, como é que vão ser como é que vai ser a priorização relativamente àquilo que deve ficar no aplicativo? Ou seja, como é que estás a pensar fazer essa priorização? Ou seja, já existe o aplicativo, mas há um refinamento relativamente à priorização daquilo que são as funcionalidades, né? E de forma que elas vão estar disponíveis até para os usuários finais. Como é que tens pensado isso? Não, então, o que nós estamos pensando, né, é priorizar aquilo dentro do nosso objetivo, né? Se nosso objetivo é realmente evitar o abandono, uma coisa que a gente está pensando muito seriamente é quando o paciente não aparece, né? Então, uma coisa que a gente vai fazer, isso já está até, vamos dizer, já está até para ser feito no aplicativo, porque isso já foi mas como ele não foi feito ainda, a gente ainda não trouxe aqui para vocês, é fazer um agendamento dos pacientes e assim que ele falta, disparar uma mensagem, disparar um alerta. A gente acha que isso é fundamental, sabe? Porque aí a gente vai identificar a falta, né? E aí eu tenho aqui outros colegas aqui que já estão aqui comigo, né, que trabalham aqui na minha equipe, que eles já sabem disso. Isso já está no... A gente chama de backlog do nosso aplicativo. Backlog, esse backlog já está desde janeiro, já. Dezembro, janeiro, que a gente falou, olha, isso aí é importantíssimo, é a questão da falta. Faltou, vai ter que notificar, vai ter que mandar mensagem de WhatsApp para todo mundo. Mas, assim, como é uma parte que envolve o WhatsApp, envolve outras coisas, ele tem uma certa dificuldade adicional a ser vencida aí também, sabe? Mas se a gente conseguir disparar um WhatsApp quando o cara faltar, olha, isso aí vai ser ótimo. Já imaginou, você faltou hoje, amanhã vem o WhatsApp lá e falou, olha, foi identificado que você faltou a consulta, tal, ligue urgente para o lugar tal. Pois isso aí vai ser excelente, entendeu? Porque o cara vai... Entendeu? Ser notificado assim de uma maneira mais imediata, sabe? Sem essa coisa. E detalhe, sem movimentar ninguém lá do centro de saúde. Quer dizer, eu não estou movimentando ninguém, eu não estou usando nenhum recurso ali de profissional de saúde, né? Então, isso aí vai ser muito importante. Obrigada. Ok. Mas alguém tem alguma questão que queira colocar? O Miguel levantou a mão. Pareceu-me, sim. Boa tarde, desculpem. Boa tarde a todos. Ia colocar a mãozinha amarela, mas nada mais, não é mais fácil que a própria. Boa tarde a todos. Miguel Ribeiros, Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Uma saudação especial a todos, ao Joaquim em particular e aos colegas que estão ligados aqui online do Brasil. Alguns que já não vejo há uns tempos e que tenho muita saudade. Queria primeiro fazer um comentário, depois uma questão. O comentário, a satisfação por ver a forma como este projeto está a evoluir e que parte de uma necessidade tão óbvia, tão evidente, que em vários trabalhos e em várias iniciativas, sobretudo no Brasil, mais recentes, quando ficou tão evidente que aqueles números da taxa de abandono são insustentáveis e que têm que ser corrigidos, percebidos, corrigidos, alterados, acompanhados. Não é caso único, nós vivemos a mesma coisa há uns anos atrás em Portugal, ainda continuamos a viver, mas em particular numa situação de grande urgência por emergência de tuberculose multiresistente e extensivamente resistente. A combinação
da circulação destas estirpes, destas cepas, em conjunto com uma ausência do ponto de vista do Programa de Saúde Pública, do Programa Nacional de Luta contra a Tuberculose, do acompanhamento dos doentes, portanto, abandonavam, ninguém queria saber, deixavam de ser acompanhados, e de repente a transmissão explodiu, e não houve a preocupação de acompanhar. Portanto, é muito mais grave, já é grave a tuberculose suscetível, a taxa de cura ali não está bem definido se é da tuberculose suscetível, se é da tuberculose resistente, mas vendo-a toda no total, é uma taxa muito baixa para um país com um programa de luta contra a tuberculose como o Brasil. Para a tuberculose suscetível, a média mundial está acima dos 85%, portanto, se não está a funcionar, é porque não se está a acompanhar e é um problema de saúde pública grave. E, obviamente, este trabalho, esta abordagem é uma enorme mais-valia para o sistema de saúde, para o programa, não só do ponto de vista da análise, da avaliação do programa, mas, sobretudo, para mitigar, para evitar que o problema se torne ainda mais grave do que já é. Obviamente que aqui estamos a falar numa aplicação limitada a um universo bem definido, o que é, como prova de caso, muito oportuno. A pergunta que agora gostaria de lhe colocar tem a ver com a percepção dos doentes. Já vocês têm, já temos aqui alguma experiência. Dos profissionais de saúde envolvidos, também já temos aqui. Como é que vocês pretendem agora acompanhar, ou pelo menos avaliar, trazer evidências sobre a percepção do programa? É porque isto só vai ser útil se os decisores quiserem utilizar. Se não quiserem utilizar, se não perceberem a vantagem desta nova tecnologia, desta nova abordagem, ou da combinação destas diferentes abordagens, como mais-valia para o programa, ele vai ficar como apenas um exercício académico, um exercício de pesquisa. É o único fator que senti que falta no percurso é nós termos um retorno por parte de quem decide. Se eles veem aqui as mais-valias ou mesmo sugestões, como é que vocês estão a acompanhar isto do lado na perspectiva do decisor? Então, Miguel, essa sua pergunta, ela é uma pergunta que eu também fico muito, assim, vamos dizer, eu também fico, assim, é parte da minha preocupação, né? Porque, na verdade, aquilo que eu falei aqui do centro de saúde, ele é um centro de saúde muito sobrecarregado, né? E, assim, eu, inclusive, até usei, a minha filha usou o centro de saúde aqui, o hospital universitário aqui, ela esperou 7 horas, então vi que aqui em Lisboa também é coisa parecida, né? É coisa bem sobrecarregada, né? Mas, assim, indo assim mais específico nessa situação, primeiro, assim, é que a gente não tinha muitos dados, sabe? A gente começou assim um pouco tateando a coisa, em que a gente via que tinha um problema, mas a gente não sabia ao certo como que esse problema estava situado, né? Então, a gente demorou a levantar esses dados, depois a gente começou a fazer análise, né? Depois a gente começou a usar o aplicativo. E o que a gente acha agora, na verdade, aquilo que eu vou fazer encaminhamento, é que quanto mais a gente vai colocando o aplicativo com os dados e ele funcionando, né? E para isso eu quero praticamente, assim, não estou preocupado assim, não, mas então o profissional de saúde vai ter que usar o aplicativo? Eu acho que não necessariamente todos eles têm que usar, sabe? Por quê? Porque a gente pode, eu com esses bolsistas, eu pretendo fazer, então, com a planilha que eles estão preenchendo, eu vou preenchendo o aplicativo. Vou mostrando para eles como está o aplicativo. Aquilo ali vai gerar uma quantidade de dados e informações que as pessoas vão confiar e que vão precisar, entendeu?
Por quê? Olha, eu sei, quando eles começarem a pensar em tuberculose, eles vão pensar assim, poxa, mas tem um negócio que está lá na ficha em papel, pô, mas aquilo o Joaquim tem, porque o estagiário dele está lá botando lá os dados todos no aplicativo. Ah, não, mas eu quero saber como é que eu faço para fazer contato com ele. Olha, tem uma pessoa lá que está digitando. Então, assim, eles vão assim buscar, sabe? Aquilo vai buscar. Então, o que a gente pretende, na verdade, é fazer um paralelo aí e os nossos próprios bolsistas fazerem isso. E, na verdade, eles estão fazendo, né? Então, eles estão pegando essas planilhas, porque todas as planilhas estão compartilhadas e está todo mundo digitando. Uma coisa que a gente ainda não fez foi digitar a ficha em papel. E, a partir de então, a gente vai ter todos os dados, né? Então, a partir desses dados, a gente vai realmente a gente vai sensibilizar as pessoas, né? Porque a mesma coisa aconteceu com Covid, né? Parece que é uma coisa assim incrível, né? A gente começou fazendo aplicativo para Covid e todo mundo com planilha e com papel, e todo mundo, olha, minha planilha é melhor do mundo, meu papel é melhor do mundo. Tem florzinha, tem isso e daquilo. Só que agora a gente publicou um artigo com os 14 mil que nós conseguimos, das planilhas, disso troço todo, que foi muito superior ao que eles já tinham ali, porque ele determinou uma coisa, uma importância grande em termos de sintomas, né? Então, à medida que você consegue, e eu acho que é justamente isso que é a pesquisa, né? A pesquisa ela não se dá assim de uma maneira assim rápida, né? De uma maneira e principalmente quando você mexe com serviço. Por quê? Porque as pessoas do serviço elas estão interessadas em fazer o serviço dela. A pesquisa é uma outra coisa, né? Então, por isso é que a gente vai fazer um paralelo, se a gente começar a entrar dentro do serviço e atrapalhar eles vão dizer que não estão fazendo serviço porque a pesquisa está atrapalhando, entendeu? E é isso, é um trabalho assim de formiguinha, mas assim, tem que ser em paralelo mesmo, sabe, Miguel? Tem que ser em paralelo, leva um certo tempo, tem que reunir mais os dados e, aos poucos, a gente vai sensibilizando as pessoas, falando com o chefe do centro de saúde, e depois mostrando que realmente porque, na verdade, assim, como esses dados estavam todos em planilha e tal, então só esse número ele já assustou lá o pessoal, sabe, do centro de saúde, porque isso aí estava um pouquinho assim escondido. Você conhece aquela sujeirazinha que fica assim debaixo do tapete? Ah, vamos dar a varridinha lá para. Então ela já apareceu um pouco e já assustou, sabe? Então a gente pretende fazer isso assim, mas é uma coisa que a pesquisa com serviço ela não é tão simples, sabe? Ela não é simples, não. Não. Mas por isso era só aqui uma última sugestão, fazendo a ligação entre o que o Joaquim nos apresentou e o trabalho da nossa colega Rosário Pinheiro. Este projeto é um projeto muito evidente para a necessidade de um plano de gestão de dados e um plano de divulgação, de comunicação. Porque isto só vai funcionar, na realidade, em termos de eficácia aplicada, de passar um dia à prática, se houver a divulgação correta junto das pessoas a quem ele se dirige. Numa primeira linha, obviamente, aos doentes, já está a ser equacionado, mas os decisores do sistema de saúde, começando no centro de saúde, dos cuidados primários, por aí adiante, ter esse plano de divulgação de forma e divulgar corretamente, ok? Porque de forma a dar informação, literacia a quem, e aqui não é forçosamente só a população em geral, a minha experiência em situações análogas é que tive muito mais dificuldade em passar esta informação, em informar os decisores do que informar a população em geral. Porque essa, na sua maioria, percebe a vantagem, ajuda, quer contribuir para a cura, e o decisor acha que é um peso, não está escrito, ou seja, não está institucionalizado ainda, é uma coisa nova, é uma invenção, pode até deixar interessante a inovação, mas dentro do monstro da burocracia do seu sistema não quer alterar. E, portanto, é importante ter aqui também
um plano de informação, um plano de divulgação de comunicação em saúde que traga as pessoas para o lado de cá, só vai trazer mais valias ao sucesso do projeto. É uma sugestão mais para o final, mas que deve ser desde já equacionada no programa. Obrigado. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Penso que foi a forma ideal de fecharmos este seminário de doutoramento em comunicação estratégica, a lembrança da necessidade de pensar a comunicação de forma estratégica na divulgação das iniciativas em saúde, numa esfera mais research, de investigação, mas também de exploração dos dados, que é também um ponto muito presente em qualquer formulário, candidatura para apoios internacionais. Fala-se muito também na exploração, com o modo como os dados podem ser explorados por terceiros. Bom, então nós já ultrapassamos o nosso tempo. Eu agradeço a todos a participação, a presença. Um especial obrigado aos nossos oradores convidados, Rosário e Joaquim, e ficamos por aqui.